Amém. Graça e paz, nós estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui. O tema dessa mensagem, se você quiser anotar, é Somos, por isso falamos. Semana passada, como o Bruno disse, nós abordamos os fundamentos de uma igreja saudável, pelo menos aquilo que a gente está tentando viver. Nem tudo que a gente expressa sobre aquilo que uma igreja saudável de fato a gente já alcançou. Mas é por isso que a gente está falando bastante, porque nós desejamos de todo o nosso coração alcançar a comunhão, a perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações. Então a gente precisa continuar observando as Escrituras, a fim de conhecer o nosso papel, a nossa natureza como igreja, e também, por causa da nossa natureza como igreja, a gente vai se posicionar. É bom lembrar, gente, que tudo aquilo que a gente prega aqui é para que a gente tente viver junto, beleza? Eu sei que é difícil, eu sei que a estação não favorece, mas tudo que a gente está falando aqui, nós, desde aqui de cima até aí embaixo, a gente precisa, pelo menos, tentar viver juntos aquilo que pregamos. Vocês estão comigo aqui? Quem está feliz aqui presencialmente? Então tá bom, quem está feliz aí online, coloca aí no chat. Nós estamos de verdade muito engajados em abençoar as pessoas online. Então deixa eu falar uma coisa antes da gente começar. A mensagem de semana passada, na verdade o culto de semana passada a gente cortou, tirou a adoração, deixou só a palavra, e você pode acompanhar novamente a palavra de semana passada. Você pode mandar para os seus amigos, você pode compartilhar o link com quem você quiser. E também a gente vai fazer a mesma coisa hoje, quando terminar esse culto, com a transmissão de hoje. Nós vamos deixar só a palavra, porque às vezes o YouTube derruba se a gente canta uma música conhecida e ele reconhece. Então a gente vai deixar só a palavra para que você possa de fato amanhã ou essa semana anotar, fazer um estudo daquilo que tivermos falando. Tudo bem? Beleza? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, e nós vamos até o versículo 9, na verdade a gente vai até o versículo 12, a gente vai até o versículo 12, então vamos nessa. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, quem abriu, diga eu abri. Obrigado, Marcos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer, ou se eu pudesse colocar na versão Tom Molinari 2021, eu faria o seguinte: segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Aí o versículo 12 é o último versículo, que é muito chave para nós: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. A gente vai fazer uma breve oração para preparar o nosso espírito para receber a revelação das Escrituras. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, nós te agradecemos por esse momento poderoso de adoração, e nós te pedimos que os nossos olhos realmente estejam abertos para ver os mistérios revelados de sua vontade, que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a revelação
que está preparada para nós nesse dia, e que nosso coração e nosso espírito estejam atentos e sejam como uma esponja espiritual, a fim de conseguirem absorver tudo aquilo que for derramado aqui a partir da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Como eu disse, o nome dessa mensagem é Somos, por isso falamos. Semana passada, como eu disse, nós fundamentamos alguns processos, alguns pontos do processo da primeira igreja, como eles perseveravam unânimes, como eles perseveravam juntos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses 4 pilares sustentam uma igreja saudável, e hoje nós vamos fundamentar a natureza e a missão da igreja. Nós precisamos ainda continuar compreendendo quem somos como igreja e o que nós estamos fazendo aqui. Então, para que você entenda de fato o que a gente está querendo dizer nessa introdução, nós vamos focar em 3 pontos principais: o mistério que foi preparado segundo Cristo na obra da sua carne. Então, o mistério que Cristo separou para se revelar na cruz, ou seja, Moisés, Davi, Abraão, Josué, homens tão poderosos, Isaías, Ezequiel, tiveram alguns vislumbres do mistério revelado de Deus, mas a igreja do Senhor recebeu de antemão, ou seja, de maneira tão gloriosa e tão generosa de Deus, todos os mistérios que Deus haveria de revelar. Então, todos os mistérios que Deus haveria de revelar estão revelados em Cristo. Quando nós olhamos para a sua obra, quando nós olhamos para o propósito eterno da redenção de todo aquele que cresce no nome de Jesus, nós percebemos que todos os mistérios guardados em Deus, para facilitar a compreensão para você, para que não pareça algo místico, todo sentimento de Deus, todo sonho de Deus, todo desejo de se revelar para o homem está em Cristo. Porque existe um princípio muito importante no Antigo Testamento que precisamos observar, que é um protocolo, que é: depois da queda do primeiro homem, qualquer homem que olhar para a glória de Deus morre. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja. Então nós estamos com, entre aspas, um problema na antiga aliança, que o homem não pode olhar para Deus, porque certamente morrerá. O próprio Deus fala isso para Moisés, quando Moisés pede: mostra-me a sua glória. Moisés não queria ver nada além do que a face de Deus, então ele fala: mostra-me a sua glória, e nas versões mais recentes fala: mostra-me a sua face. E Deus é bem claro e diz: eu não posso fazer isso, porque qualquer um que vê a minha face certamente morrerá. Então a gente tem um problema. Qual o problema? Qualquer homem que olhar para Deus morre. Então, Isaías é um homem que viu o Senhor. No capítulo 6 do seu livro, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Opa, viu o Senhor? Mas ele viu a orla do seu manto, a barra do seu manto. Ele viu só a orla do seu manto, que foi exatamente o que Moisés viu quando Deus disse: qualquer um que vê a minha face morrerá. Então eu vou me revelar para você, mas eu vou mostrar o mais baixo nível que eu posso revelar para você, que é a orla do meu manto. Ou seja, o lugar mais baixo que Deus pode revelar de si mesmo para o homem é o lugar mais alto que o homem já foi na antiga aliança. Porém, agora a gente está na nova aliança, e Cristo é Deus encarnado. Então todo o mistério da glória de Deus que foi escondido para Moisés, foi escondido para Isaías, foi revelado através de Cristo para a igreja, a fim de que agora todo aquele que olha para Cristo tem vida, não mais morre, mas tem vida, e vida em abundância. Então, muito mais do que apenas misticismo. O que é o mistério de Deus revelado? O mistério de Deus revelado é a natureza de quem nós somos. Então, em Cristo nós conhecemos quem somos. Em Cristo eu conheço quem eu sou e quem nós somos. E em Cristo eu conheço o que eu devo fazer e o que nós devemos fazer como igreja. Então esse é o maior mistério que foi revelado para nós em Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo a vontade perfeita de Deus, segundo a glória de sua vontade. Então nós vamos perceber 3 pontos. O primeiro eu acabei de dizer, o mistério revelado de Deus. Segundo ponto é o propósito do mistério a ser revelado.
Então nós falamos aqui em janeiro, o mês inteiro sobre, fevereiro ou janeiro? Janeiro, sobre o propósito eterno. Quem lembra? Do propósito eterno. Essa série foi incrível porque nós abordamos desde Gênesis 3, quando o homem cai, existe um processo de restauração para o homem, e em Cristo esse propósito é cumprido. E terceiro ponto, nós vamos perceber a plenitude dos tempos. Eu queria que você só percebesse lá no versículo 9, olha só o que vai dizer, aí de Efésios 1, ele vai dizer: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, ele revela o seu mistério de acordo com o seu bom propósito. Então, número 1, mistério, nós vamos conhecer. Qual que é o mistério que foi revelado pela igreja? A glória de Deus. Qual que é o propósito de Deus? A gente vai conhecer agora. E ele fala o seguinte: isso é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, qual que é o propósito da igreja na terra? Se a gente olha para a passagem onde Jesus, ele afirma profeticamente quem Pedro é, quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro então estabelece quem Cristo é diante de todo mundo, dá testemunho de Cristo, e Cristo fala o seguinte: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tudo aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu pulei uma parte propositalmente para revelar ela agora. Jesus diz para Pedro o seguinte: eu vos darei a chave do reino dos céus. Esse é o propósito da igreja. Isso aqui parece só um culto com poucas pessoas, mas isso aqui é a manifestação de que temos a chave do reino dos céus na mão. Posso ouvir 2, 3 amém pelo menos? Temos a chave do reino dos céus na mão. Então, tanto de maneira cotidiana no nosso dia a dia, quanto de maneira extraordinária, como nos eventos da nossa igreja, em cultos de adoração, em momentos de discipulado, em momentos de escola metanoia, estamos fazendo gradativamente um processo. Que processo é esse? De que quando chegar a plenitude dos tempos, todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, se unirão como uma coisa só. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja: trabalhar para a unificação de todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. Isso é poderoso demais. Como fazemos isso? Uma boa maneira de fazermos isso é orando a palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós não oramos porque o reino de Deus não está, mas quando nós oramos, venha o teu reino, na verdade o que queremos é, manifeste o teu reino, porque a real é que o teu reino está aqui no meio de nós, dentro de nós, mas muita gente que não conhece o Senhor, ainda não compreendeu que o reino de Deus está aqui. Muita gente passa por você a semana inteira e não consegue perceber que o reino de Deus chegou. Então, essa oração é tanto teórica quanto prática. Nós precisamos orar teoricamente, venha o teu reino, mas precisamos viver essa oração, venha o teu reino, como uma família, como uma igreja, cumprindo um propósito. Para quê? Porque quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos profetizando de que aqui na terra será como é no céu. Em Cristo, terra e céu se unem. Amém? Então, terceiro ponto é plenitude dos tempos, ou seja, nós estamos caminhando para a restauração e para a edificação de todas as coisas. Se estamos aqui ainda adorando Jesus aqui, nesse contexto,
é porque as coisas, ou as profecias, ou os mistérios de Deus não foram revelados plenamente. Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos manifestando e revelando através do corpo os mistérios de Deus. É por isso que o próprio Paulo aos Efésios vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual que é o propósito do dom? Qual que é o propósito da manifestação da natureza? Fazer com que todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, sejam uma coisa só. Então, para simplificar essa mensagem que é de fato mística para alguns de nós, porque a carta aos Efésios talvez seja a carta mais mística de Paulo, porque a igreja de Éfeso é uma igreja mais madura que a de Corinto, é uma igreja mais madura do que a de Roma, é uma igreja mais madura do que a de Colosso. Então ele vai falar de maneira mais profunda com a igreja de Efésios, dos Efésios, por isso que a gente fica assim: eu acho que eu não estou entendendo muito bem o que Paulo está falando, mas de maneira bem resumida a igreja recebeu uma natureza em Cristo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, noiva do Cordeiro, a fim de prepararmos não só nós mesmos, quanto prepararmos um caminho para que todas as coisas, os mistérios a serem revelados do céu e as catástrofes da terra, as dores da terra, se unam em Cristo, de maneira que todas as coisas ganhem sentido na terra a partir do céu. Então não entenda como um culto, não entenda como oração, entenda como vida. Essa é a natureza e esse é o propósito da igreja, entende? Fazer convergir nele, o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. É isso aí. Eu queria continuar o que o Tom está falando, e no mesmo capítulo ainda, lá um pouquinho para o final, queria que você lesse comigo, no versículo 22 e no versículo 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Olha só, queria que você atentasse bem: a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então, a igreja é o corpo, é o canal pelo qual ele se expressa. O que acontece? Eu acho incrível como que Deus faz na criação, de modo que, veja, ele tinha uma vontade pré-criação, ele já tinha um propósito pré-criação. Então, Deus tinha muito bem orientado qual era a relação que o seu filho teria com esse grupo de pessoas, ou com essa parte da criação a qual ele iria chamar de igreja, porque era muito parecida com a relação que ele tinha com o Pai desde o princípio, antes mesmo da criação. Então é incrível que, como ele, para revelar isso, ou para facilitar esse entendimento, ele cria dinâmicas na vida comum que trazem um pouco mais de clareza. Então elas tendem a falar sobre qual é a relação de Deus do Pai com o seu Filho, e qual é a relação de Deus com essa igreja. Então, no primeiro ponto, ele fala aqui, ele usa essa dinâmica de corpo. E é incrível você pensar que a igreja como corpo de Cristo, né? O Tom falou aqui sobre propósito, né? E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso no Metanoia também, mas fica claro que Deus está fazendo uma coisa só, desde Gênesis a Apocalipse. Isso é o que o próprio Paulo aqui em Efésios depois fala, que é uma era. Depois ele fala que aquilo, essa dinâmica que ele escolheu trabalhar com a igreja, é uma dinâmica baseada na graça, vai servir como testemunho para as próximas eras. Olha que incrível. Então ele escolhe essa dinâmica. Então agora essa igreja é corpo. Então, como a gente tem um corpo na dinâmica da vida ordinária, a gente entende muito bem o que é ter um corpo que corresponde à sua vontade, que manifesta aquilo que você é. Então agora ele pode simplesmente falar aqui: igreja é corpo de Cristo, que está comunicado o que ele quer dizer com isso. Então significa que Deus tem uma vontade, ele está fazendo algo desde o começo, e agora
na plenitude desse tempo, nesse momento, aquilo que Deus está fazendo é por meio da igreja. Ele não vai fazer nada que não seja por meio dela. Ele deu a terra à igreja. Isso que é ser corpo. Então, tudo que a igreja faz, ela precisa expressar a vontade daquele que está dentro dela, aquele que a enche, que a completa, que a torna plena. É uma responsabilidade, porque até a gente estudou isso terça-feira, né? A gente viu que a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. É isso que a igreja precisa se manifestar, como filho maduro, que traz a vontade de Deus para a criação. Então ela precisa fazer isso. E como que essa dinâmica acontece? A igreja, então, ela não pode caminhar nem à frente, nem atrás e nem à parte de Cristo. Ela tem que caminhar sempre olhando para Ele. Tudo que ela faz, como o Tom falou, precisa apontar para Ele. Então, se todo o propósito é para o Filho, tudo é em direção a Ele, ora, o que a igreja faz tem que apontar para Ele. E isso começa a traçar uma régua. E a gente começa a perceber, e em cima disso a gente começa a conseguir criticar. Lembra que eu falei no começo, a gente comentou semana passada, que tem várias formas apresentadas de fazer igreja no nosso contexto moderno? Como que você pode saber o que é igreja de verdade? Isso aponta para Cristo? É a primeira régua que você pode usar. É a primeira régua que o cristão deve usar para saber o que Deus espera dele e espera do corpo qual ele está inserido. Estamos apontando para Cristo? Estamos construindo um lugar para você de fato? E é muito importante a gente cantar isso a plenos pulmões, porque isso vai norteando as nossas ações. As nossas ações, elas não são mais baseadas em prosperidade, até como a gente lida com dinheiro, como eu falei no começo. As nossas ações são norteadas para construir um lugar para Deus. E aí nós nos movemos como corpo de Cristo. Nesse sentido, nós nos manifestamos como filhos maduros, aonde nós organizamos, colocamos toda a criação no seu devido lugar. E para que a gente caminhe nessa direção, ora, já que tudo que a gente faz é em direção a Cristo, é óbvio que a gente precisa estar olhando para Cristo. A gente não pode perder o Cristo de vista. E por isso que quem nos revela o Cristo? O Espírito Santo. Esse é o trabalho dele. Ele vai falar as mesmas palavras de Cristo. Ele vai trazer revelação quando você abrir a sua Bíblia em casa. Então o Espírito, ele revela o Cristo a essa noiva, e aí ela tem um norte, ela consegue olhar, ela sabe para onde vai nesse caminho. É incrível, irmãos. Olha o paralelo, como você tem diversos textos dando perspectivas diferentes, mas de um mesmo tema. Você tem falando sobre os filhos maduros, você tem em Coríntios falando se tornando a imagem, você tem aqui sendo o corpo, mas viu, são coisas da nossa vida que Deus usa para comunicar uma verdade espiritual muito profunda. E então, a partir da relação com o Espírito Santo, ele nos comunica o Cristo e a gente segue em direção a ele, se tornando cada vez mais maduro, corpo de Cristo, a imagem de Cristo. Deus ele faz de forma incrível, né? Isso porque, como a gente leu também uma segunda parte, né, ainda no versículo 23, a gente viu que a igreja, é preenchida e completada por Cristo, mas o versículo não para aí, veja. Primeiro ela é preenchida por Cristo, esse Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Ele enche todas as coisas em toda parte dele mesmo. É o que o Tom falou, uma glória de Deus. Malaquias nessa mesma direção, só que lá atrás vai dizer que um dia, meu irmão, toda a terra vai se encher da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Imagina um mar sem água, não existe. A terra tem que ser cheia da glória de Deus, ela foi feita para isso. É por isso que a sensação que a gente tem, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe que as coisas estão fora do lugar, porque ela é como se a terra hoje fosse um mar sem água.
E é nosso papel, meus irmãos, como o Tom falou, puxar essa realidade espiritual. É por isso que a gente ora, vem o teu reino. Não é porque, como o Tom falou, não tem reino, não. A gente está puxando essa verdade. Uma verdade em que toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Tudo precisa convergir em Cristo. Porque em Cristo, todas as coisas vão achar o seu propósito pleno. Então o nosso papel hoje em dia é como mordomos da criação e colocando todas as coisas no seu devido lugar, enchendo no espectro da nossa vida a glória de Deus na terra. Então, na sua família, o teu papel é que a tua família seja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, e nós gastaremos nossas vidas construindo esse lugar para Ele. Cristo em nós, a esperança da glória. A glória, a esperança da glória não está paralelo a Cristo. A esperança da glória é justamente Cristo. Glória vai ter muito a ver com plenitude. Se a gente pensar em Colossenses, né? Claro que aqui tem muito eco daquilo que ele fala aos Colossenses. Que o Filho é a imagem de Deus, vocês conhecem o texto, e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Quem é aluno Metanoia aqui, estava no primeiro mês, a primeira aula, a gente debruçou bastante sobre esse tema, e a gente viu o que é essa coisa de ser feita por Ele e para Ele. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente assume a posição de corpo de Cristo, fazendo a sua vontade, que é fazer todas as coisas convergirem para Cristo, todas as coisas terem a cara de Cristo, porque elas foram feitas para Ele, não podia ser diferente. Esse é o papel da igreja. Amém. Eu já estou com vontade de chorar. Cara, eu estou muito chorão. Vira só sua página aí, para a gente seguir o raciocínio, que eu quero tentar concluir isso que a gente tem falado aqui, com o texto de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz assim na minha versão: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é muito interessante que a gente fez questão de ressaltar esses 3 textos isolados, entre aspas, para ver como que realmente parece que a gente está falando sempre sobre a mesma coisa. E eu já recebi esses feedbacks aqui na igreja algumas vezes, e talvez é o que mais encha nosso coração e nosso espírito de certeza e convicção daquilo que a gente está fazendo. Porque às vezes o cara chega assim, né, seja após uma aula do Metanoia, uma pregação, cara, vocês começaram falando sobre algo e terminaram falando a mesma coisa de semana passada. E sem nenhuma ofensa, a gente fica com muita alegria, muita felicidade, porque a gente está conseguindo chegar naquilo que a gente tanto deseja. Eu falei semana passada um pouco sobre isso, é que, embora ainda se tenha muitas palavras soltas por aí, a gente está com a preocupação de ter uma única mensagem. Pode demorar um pouco mais, pode dar um pouco mais de trabalho, pode ser um pouco mais cansativo, não somente físico, mas mental e espiritualmente, mas é mais glorioso. A gente vai se gastar para construir uma única mensagem. E esse texto de Efésios capítulo 3, como o Tom falou, se você quiser estudar um dia sobre igreja mais a fundo, sem dúvida, Cartas aos Efésios é que mais
fundamenta aquilo que Deus pensa sobre igreja, o seu entendimento não somente no campo prático, mas principalmente no campo espiritual, no campo natural, qual é o sentido da igreja, para que a igreja existe. E quando eu falei que eu já estava com vontade de chorar, eu já deixei para chorar ali atrás, porque isso é bom, mas eu não estou conseguindo terminar nenhuma pregação mais sem chorar. Isso é muito bom, porque não é só um choro emotivo, uma mera, rasa emoção, mas nos últimos meses eu tenho cada vez mais, literalmente, crido com toda a minha vida, e quando eu falo com toda a minha vida, eu incluo a minha família nisso, que de fato nós estamos preparando um lugar para a habitação de Deus. Então, toda vez a gente se propõe, a gente se sacrifica, a gente se arrisca, com aspas ou sem aspas, como você preferir, para estar aqui junto, como eu comecei a abrir no culto, para a gente expressar de forma coletiva aquilo que a gente faz em casa, não tem graça maior do que isso. Não tem nada mais glorioso, e isso não é clichê, não tem nada mais glorioso, nada mais honroso, nada mais nobre do que a reunião da igreja de Cristo. Não adianta que por mais incrível que seja o ambiente do seu trabalho, da sua família, do nosso grupo de futebol, o que quer que seja, nada se compara à reunião do corpo de Cristo. É algo singular. É interessante que eu estava ali, aí eu tentei pesquisar no Google uma palavra quando você não consegue definir o que você quer dizer, e eu não achei, mas enfim, não tem nada mais incrível no sentido de convicção, certeza e propósito, como o Tom falou, daquilo que a gente está fazendo, e por isso nós falamos, porque é o que somos. E essa chave de Efésios capítulo 3, eu não vou me estender muito, porque eu vou chorar mesmo, vocês vão ver no final, mas ele diz que a finalidade da plenitude, como o Tom disse no ponto 1, é que hoje, ou agora, como está na versão, mas como grande parte daquilo que está escrito na Bíblia, é algo atemporal, que transcende. Então, quando Paulo disse que agora, é o que a gente fala muito com o pessoal do Metanoia, aquilo que a gente está fazendo como igreja, é algo para hoje, para daqui a 2, 3 meses, mas é algo para sempre. Então, a profundidade daquilo que a gente está construindo, como o Tom disse, não é só uma reunião com poucas pessoas, mas é uma ambiência, é um ambiente que a gente prepara para Deus literalmente habitar. É um lugar onde Deus se sente confortável, porque Ele encontra corações e espíritos confortáveis para que Ele possa se hospedar. Então, esse poder, como eu falei, essa atmosfera que a gente não consegue definir, que a gente não consegue pregar no sentido literal, para mim transcende qualquer esboço ou estudo que a gente possa fazer, porque ele começa dizendo que Deus escolheu essa graça, hoje, agora e para sempre, se manifestar por meio da igreja. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, qualquer outra forma, qualquer outro método. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor e Rei sobre todas as coisas. Porém, Ele escolheu. Foi da própria vontade dEle. E é interessante que quando a gente olha para a vontade de Deus, a gente precisa entender que a vontade de Deus é única e exclusivamente suprir a sua própria vontade. Então, Ele não tem nenhuma crise de vontade. Caramba, a igreja precisa fazer para. Não, mas a igreja tem o privilégio de. Percebe a diferença? A gente não precisa fazer para suprir alguém, mas nós temos o privilégio de suprir a eterna vontade de Deus. Então isso é muito poderoso. E se você estiver anotando, eu estou vendo que tem algumas pessoas anotando, você pode botar aí uma chave para você jamais esquecer, é que a igreja é o único canal da expressão de Deus para o mundo. A igreja é o único canal da expressão de Deus para o mundo.
essa expressão manifesta de Deus, ela pode ser concebida ou ela pode ser dada de várias maneiras, seja por uma música, seja uma pregação, seja um vídeo seu que você posta lá no seu Instagram, onde quer que seja, pessoas são abençoadas, edificadas, pessoas são tocadas por essa pessoalidade, por essa particularidade que você tem. Mas no que diz respeito à expressão de Deus, de olhar para algo e ver a glória de Deus, é somente através da igreja. Por isso que o que Bruno falou aqui é uma chave muito... O versículo que ele citou é uma chave muito importante para a gente entender tudo, né? Cristo em nós é a esperança da glória, também é a expressão da glória. Cristo em nós, não Cristo em mim, não Cristo no William, não Cristo no outro, mas Cristo em nós é a única esperança da glória. Não tem outro lugar para o qual as pessoas possam olhar, não tem outro lugar para o qual o mundo espera uma resposta, somente a igreja. Somente a igreja. Eu lembro que uma vez eu estava pregando lá na Redil Catarina, no nosso outro campus, e no dia que eu preguei eu falei sobre uma conversa que eu tive com um amigo, que ele estava para se casar, e ele falou que, cara, eu tenho conversado bastante com a minha esposa, mas a gente não está muito animado, muito motivado para ter filho. A gente não está muito... Por enquanto, a curto prazo, a gente não pensa em ter filho. E aí eu nem entrei no campo da ordenança, né? Sejam férteis e multipliquem, não era sobre isso a conversa. Mas ele falou, cara, você liga o noticiário, você vê o jornal, é só tragédia, é só coisa ruim. E de lá para cá isso piorou bastante. Já tem um tempo essa conversa. E ele falou, cara, eu sei que não é sobre o amor que você tem pelo seu filho, a gente não precisa falar sobre isso. Mas qual é, assim, o gás? O que motiva? E eu falei para ele, cara, e é uma coisa que a gente fala muito nas nossas reuniões pastorais, é primeiro que eu tenho convicção, e isso não é clichê, tá? Se você parar para conversar comigo, você vai ver que eu choro quando eu falo sobre isso. Mas eu tenho uma convicção absoluta de que aquela salinha ali que está ali, ó, aquelas criancinhas ali, vão experimentar algo que a gente nem imagina. Vão viver algo no que diz respeito à igreja, a entendimento daquilo que Deus está fazendo, a manifestação do Espírito, a poder que a gente nem imagina. Aquela galerinha ali, meu amigo, daqui a pouco vai estar com 15, 16, 17, 18 anos, e eles vão virar essa cidade de cabeça para baixo. Muito por causa daquilo que a gente está fazendo hoje. Muito pela seriedade daquilo que a gente está fazendo hoje. E eu falei para ele, cara, além do meu filho ser a coisa mais incrível que já me aconteceu, eu olho para o cenário que o mundo se encontra, mas eu quis ter um filho e quero ter um outro filho porque eu acredito com todo o meu coração que a igreja é capaz de reverter o cenário que o mundo se encontra hoje. Eu acredito que a igreja, eu não estou falando de economia, de governo de uma pessoa, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre esse ambiente, essa atmosfera, frieza espiritual, emocional, depressão, almas feridas, amarguradas. Eu acredito com todo o meu coração que a igreja de Jesus tem poder para reverter esse cenário. Eu acredito que daqui a um tempo, 5, 10, 15 anos, e a gente tem conversado bastante sobre isso nas nossas reuniões, cara, a igreja vai experimentar algo que olhos ainda não viram, ouvido nenhum ouviu e não penetrou no coração do homem ainda. Porém, Deus está preservando e está guardando para aqueles que o amam. Então, eu termino esse raciocínio exatamente da maneira que eu comecei. Não negligencie aquilo que a gente está fazendo. Às vezes você olha e você pode ver um espaço muito grande, ver pouca gente, até por causa dos distanciamentos, das restrições. Porém, eu estou falando algo aqui, acho que mais de 1 ano e meio, que cada um de vocês, e você também que está aqui nos assistindo de forma online, mas você é parte disso, é uma pequena peça de uma engrenagem muito maior.
é uma pequena peça de algo muito mais poderoso do que você. É uma pequena peça de algo muito maior do que você acha que seu ministério pode se tornar. Porque nunca é sobre a gente, sempre sobre aquilo que estamos fazendo. Então, quando Deus olha para essa narrativa, para esse plano, como o Bruno falou, e Ele resolve se manifestar através da igreja, Ele dá esse privilégio para a igreja, Ele dá esse poder para a igreja. Eu falo mais uma vez, você não é um espectador, você não é um ouvinte, você não está só ouvindo uma pregação, você é parte disso. E a parte incrível daquilo que Deus chamou para fazer, você já me ouviu falando isso aqui 5.000 vezes, 5.001 com essa, é que Deus te chamou para fazer. O incrível daquilo que você está fazendo com Deus e para Deus é que Ele te chamou para fazer, não necessariamente o que a gente vai fazer. Então eu termino lendo o versículo mais uma vez, para que essa convicção e essa verdade não saia do seu coração. A intenção dessa graça é que hoje, mediante a igreja, a sabedoria de Deus se torne conhecida e acessível aos principados e autoridades nas regiões celestiais. Como Tom falou, 2 pontos: conforme o seu eterno propósito realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero terminar te animando com um conceito que nós falamos bastante no que diz respeito ao sacerdócio, mas agora eu gostaria de abranger esse conceito no que diz respeito à igreja. Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus chama Moisés e fala: diz para Israel que se eles obedecerem a minha ordenança, eu farei deles a minha propriedade particular dentre todas as nações da terra. Então, dentre todos os povos, eu pegarei Israel e trarei por perto do meu coração, a fim de que Israel tenha a minha mente, tenha meu coração, conheça o meu propósito, faça parte dos meus mistérios. Diz para Israel que eles serão a minha nação sacerdotal. Jesus vem e Ele compra com seu sangue gente de toda língua, tribo, povo e nação. Ele compra gente de São Gonçalo, Ele compra gente de Rio de Janeiro, Ele compra gente improvável, Ele compra gente que é falho, Ele compra gente limitada, improvável, Ele compra gente que não tinha perspectiva de futuro, Ele compra a gente. A gente não é Israel, a gente não mora no Oriente, mas Ele compra a gente. E agora, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, a fim de que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são, quem são? A toda a gente que Deus comprou, inclusive a gente. Então nós recebemos um privilégio muito grande, que é sermos inseridos dentro da casa de Abraão. Nós fomos inseridos como igreja de Deus, fomos colocados numa posição privilegiada. Não que Deus tenha mudado de ideia, mas essa promessa primeiro alcança Israel e depois os gentios. Alcança homens como Saulo, alcança homens como Lutero, alcança homens como Billy Graham, Benny Hinn, alcança gente como Gabriel Barcelos, alcança gente como Herbert Lima, alcança gente como eu, de maneira que agora eu tenho claro isso, que estamos prestes a viver como um mundo. E talvez essa seja uma mensagem, esse final seja uma
uma mensagem mais abrangente, não seja só para a nossa comunidade local, mas a fim de que nós, como igreja global, causemos ciúmes nos judeus, porque temos revelação de um Cristo que talvez eles não tenham. Aqueles que primeiro receberam a promessa agora terão ciúmes de nós, porque estamos dentro de um propósito poderoso, cumprindo, experimentando de uma colheita absurda, amando a presença de Deus, uma glória muito maior que não se desvanece, nos alcança. Não é aquela glória do Sinai, mas é a glória de Sião. E de maneira que os judeus olharão para nós com ciúmes por aquilo que recebemos de graça, deliberadamente, segundo a graça de Jesus. Eu quero te animar dizendo que essa graça nos alcançou, esse privilégio de sermos nação sacerdotal, nação santa, gente do coração de Deus, alcançou a gente. A gente precisa ser coerente com essa graça que nos alcançou. E agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Agora a gente com todas as subjetividades possíveis, todas as personalidades possíveis, agora se manifestam como um só corpo, se edificando, se complementando. Aquilo que a gente disse semana passada, em comunhão, manifestando um Cristo plural que eu sozinho não consigo manifestar, por mais que eu busque a Deus, por mais que eu me consagre, por mais que eu jejue, por mais que eu ore. Nós juntos podemos manifestar essa glória, essa sabedoria de Deus. Amém? Vocês estão felizes? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração.